dispensando qualquer tipo de apresentação no programa. Desculpe a questão da organização, mas deixar o senhor fazer do jeito dele, né? Ele tem que ser a pessoa mais importante nesse lugar. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui assistir aquele filme do Noé. E a gente tem duas reações quando vai assistir o filme. A primeira, se você ficar como crente criticando o tempo inteiro por causa da Bíblia, é melhor você nem... Porque não tem nada, é uma heresia atrás da outra. Se você for ver como um filme, apenas um filme qualquer, é ruim. Todas as pessoas que estavam ao meu redor, quando saíram, disseram: poxa, era melhor ter visto o Capitão América. Todos falaram. Eu não falei, mas eu não queria assistir o Capitão América, também é chato, mas é outro gosto, né? Mas assim, francamente falando, a minha preocupação não está nem nisso. A minha preocupação está o que é que nós estamos querendo da parte de Deus. O tema do retiro de vocês, ele remete a tantas coisas. A gente pode falar tanta coisa acerca disso, né? Quais são os nossos desafios modernos. Então, eu não sei, vou falar alguma coisa que eu espero que outros pastores falem de outros assuntos, e isso é bom. Mas eu fico pensando sobre essa modernidade que nos assola, essa necessidade da gente ser. Eu tenho que pregar uma palavra muito legal para vocês, sabe? Uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer. Eu tenho que, um louvor arrebatador que passa. O problema não é quem prega ou quem canta, o problema é quem recebe. O problema todo do ser humano não é quem está ao seu redor, é o que está dentro. Jesus falou: não adianta lavar as mãos. O problema é o que está dentro de nós. Não era há 2000 anos atrás, continua sendo, não tem muita diferença. Então, quando a gente se envolve numa reflexão, né, cada profeta, eu fico imaginando, os profetas hoje não seriam nada bem-vindos nas igrejas. Primeiro que ele não ia vir de terra. Imagina João Batista com aquelas peles de camelo, barba grande, né, mel na barba, perna de grilo pendurada. Imagina? Que cena, cara. Aí chegando nas nossas igrejas, aqui eu convidado à noite, uma cadeira atrás para ele sentar. Aí ele lá com aquela barba, perna de grilo, babado de mel. Não ia ser nada bem-vindo. Jeremias, chorão. Pô, esse cara chora muito. Nós gostamos de aparência. Nós adoramos uma aparência. O próprio Jesus, será que ele ia ser bem recebido com as suas sandálias de couro, os seus pés sujos de terra? Qual é o maior desafio? Qual é o maior desafio? Essa semana nós tivemos um café da manhã dos pastores, que eu espero que o pastor Ivan possa ir, levar os amados aqui, quando quiser. Então tudo arrumado, eles fizeram uma mesa linda e tudo. E aí do lado, assim, lá no cantinho, estava escrito assim numa mesa: achados e perdidos. Sabe essas coisas que o nego esquece na igreja? Casaco, sandália, caneta. Então eu fiquei chocado com aquilo. Devia ter assim umas 12 Bíblias. Por que a gente não se surpreende com isso? Por quê? Porque agora nós temos a Bíblia na internet. Agora queremos acompanhar a Bíblia pelo celular. Entre um torpedo ou um WhatsApp ou qualquer outra coisa. Aproveita para dizer, já que agora não, daqui a pouco. Depois de comer a pizza, peraí, o pastor está pregando. Qual foi mesmo a palavra? Foi o texto aí. Não tem nenhum problema, irmãos. Eu tenho iPad, eu tenho iPhone, eu tenho um monte de coisa moderna. Mas eu duvido que daqui a 2 anos eu vou chegar na igreja e vou achar 15 celulares ali em cima dos achados e perdidos. Eu duvido. Duvido que alguém esqueça o seu celular. Mas por que a gente está esquecendo a Bíblia?
Aquilo foi uma visão de Deus para mim que mexeu com o meu coração. Eu fiquei pensando, Deus, eu tenho que cuidar disso, porque eu já não sou muito moderninho nessa área. Mas eu tenho ali, eu até faço as pregações e tudo, mas eu fico pensando, será que não é bom também ficar lendo a Bíblia no celular? Mas eu falei, Deus, sabe que eu também posso me acostumar a não ficar mais acostumado com a Bíblia? E a Bíblia ficar encostada lá na minha mesa, e eu ir levando assim, só que o dia que a bateria acabar, quando eu precisar. E o dia que a bateria acabar? E o dia que o site, o programa, né, que eu baixei, perder a validade? E se tiver fora de área, não tiver internet? Como é que vai ser? Pega a Bíblia. Que Bíblia? Nem sei onde está a minha Bíblia, aquela empoeirada, aquela que eu não uso há tanto tempo. Então, veja bem, eu não estou fazendo uma apologia contra a modernidade, não. Mas assim, eu não queria ficar falando sobre isso. Porque o jovem está enjoado de ouvir isso. Cuidado com piercing, cuidado com tatuagem. Outro dia eu vi na internet o Silas Malafaia falando sobre tatuagem. Uma coisa que eu já tinha falado há anos na igreja, já tinha dado uma direção na igreja. E naquela época, se alguém me dissesse, há 10 anos atrás, que o Silas Malafaia ia aparecer num programa com camisinha polo, falando com tanto despojado assim sobre tatuagem e piercing, eu ia dizer, está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado, isso é uma visão do inferno. E estava lá o Silas Malafaia falando que não acha nenhuma base bíblica para não se usar piercing e tatuagem. E eu não estou aqui incentivando ninguém, nem vou entrar nisso aí, para não se aborrecer. Mas eu fico vendo como que a gente vai perdendo a essência da palavra, como a pastora falou. A palavra de Deus é a coisa mais simples que tem. Mas a gente adora complicar. Adora criar uma liturgia, né? Criar uma organização, para parecer que a gente é mais legítimo, mais sério do que a outra igreja, mais espiritual do que o outro irmão. Como a gente gosta de criar coisas. E muitas vezes a gente se perde nisso. Então, quando eu vi o cartaz que o pastor João me convidou, eu pensei numa coisa. Crer em Deus, para mim, Pedro, 57 anos, 4 filhos, 5 netos, para mim, o meu maior desafio hoje é crer em Deus. Mudar um pouquinho. Para mim, o meu maior desafio hoje é continuar crendo nas Escrituras. Não me julgo. Não é que eu não creio, é assim, continuar crendo nos difíceis momentos que a vida apresenta. No dia a dia, na escolha diária, quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal, nos piores dias. Porque Deus já faz, na Bíblia, Ele faz muitas coisas em dias horrorosos, onde a pessoa está a um passo de dizer chega. Muitas vezes na Bíblia. Então, crer em Deus é o meu maior desafio. Crer nas Escrituras. Eu te pergunto, para começar, qual é o teu maior desafio hoje? Não pode agora ficar espiritual só porque eu falei isso. Eu estou assim, crendo porque eu vou passar por uma federal. Agora, outro dia eu estava numa lanchonete e fiquei ouvindo o papo de uns jovens assim, né? Eu também já fui jovem, já tive cabelo até aqui. Eu sou careca, mas eu já fui jovem. Mas eu fiquei vendo eles conversando entre eles, e eles diziam, o papo agora parece que é esse, assim, não, assim, eu passei para o segundo semestre, graças a Deus, porque assim eu vou poder fazer um intercâmbio, entendeu? Eu estou pensando para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a Argentina, sei lá, fazer um intercâmbio. Então eu fiquei vendo aquele papo, sabe, aquele papo que a gente quando é jovem tem, né? Não, eu quero ir para a Marinha, nunca queria ir para a Marinha, mas porque eu não tinha muito uma ideia do que eu queria, eu ouvi o cara dizer que queria ir para a Marinha, meu amigo, que era super bem quisto, aí quando alguém me perguntava, eu falava, não, eu tenho um sonho, eu quero ir para a Marinha, eu nem queria ir para a Marinha, eu nem gosto de andar de navio. Então, eu fiquei vendo aquilo ali, irmãos, e eu fico vendo. O povo perece por falta de conhecimento. A gente conhece a palavra de Deus, mas ela não conhece o poder que tem nela para se realizar. Nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia, glória a Deus. Mas isso não parece. É assim. Se somos,
não somos a imagem que Deus deseja, porque Ele não está falando da igreja mais feliz da terra, a denominação mais feliz da terra. Ele está falando de um povo só. Quando nós entendermos que Jesus vai vir buscar a igreja, nós vamos aprender a andar nas diferenças. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer, irmão? Em vez de nós termos aqui hoje 100 pessoas, 70, nós vamos ter 5.000 na tua cidade, na minha cidade. Jovens de todos os tipos, de piercing, de tatuagem. Eu não quero saber do negligente, de ter bermuda. Só não pode vir pelado, você vai ser preso por causa da lei. Mas sabe, está na hora da gente acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Porque senão nós vamos nos pegar, embora em Cristo Jesus, onde nosso maior sonho, a minha maior expectativa é entrar para a Federal, fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Estou crendo por um homem de Deus, uma jovem de Deus, comprar o meu carro, comprar casas. Veja, Deus não tem nenhum problema com isso, mas Ele chama isso de outras coisas. E se nós buscarmos o reino de Deus, em primeiro lugar, Ele vai acrescentar. Ele é um Deus bom, não é um galardoador. Porque se nós não vivemos isso, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos viver igual o irmão do filho pródigo. Ficou em casa, ficou na igreja, mas não desfrutou, não aproveitou, não curtiu. Parece que até a palavra curtiu é uma coisa do diabo. Uma coisa eu gostei que o Silas falou nessa história lá do piercing na tatuagem. Ele falou assim: nós temos a mania de, porque nós não gostamos de fazer tal coisa, nós dizemos aquilo não é de Deus. Só porque eu não gosto, não significa que não é de Deus. Eu, por exemplo, detesto o Flamengo, mas eu vou dizer que são todos do diabo? Não, são alguns. Sou vascaíno, irmão. Depois dessa roubalheira que fizeram conosco, fala a verdade. Então, mas só porque eu sou vasco, eu não vou dizer que todos os flamenguistas são do inferno. Não é assim que funciona. Então, eu quero que você pense comigo, qual é o meu maior desafio hoje? Mas como assim? O que mais inquieta a tua alma? O que mais inquieta, o que mais você acorda e dorme pensando? O que é que está no teu coração? Que veja bem, quando a Bíblia fala de coração, Provérbios 4, versículo 23 diz: acima de qualquer coisa, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as saídas da vida. Então ele não está falando de um coração pum, 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 pum. Ele está falando daquilo que está ali, que são os seus sonhos, seus anseios, seus desejos, suas emoções, seus sentimentos. Coração é a alma, coração é você, coração é a sua identidade, é o seu homem interior, é o você dentro de você, que está por fora, que vai ficar, mas o que está dentro vai para a glória, se realmente o Espírito do Senhor está em você. Não é porque você vai na igreja, que os seus pais pediram, que senão eu não posso sair à noite. Queridos, está na hora da gente curtir, está na hora da gente dizer: eu sou crente. Existe uma nova geração ao nosso redor. Que tipo de crente que nós estamos mostrando para ela que é bom ser? Quem é você, cristão? Qual é o teu discurso? Abra sua Bíblia em João 12. Rapaz, o meu óculos quebrou. Vou ter que falar logo, assim você pode perder o seu tempo olhando que meu óculos está arrebentado. Mas é que ele quebrou. Ninguém vai reparar, só agora. Mas não tem problema, mas eu falei logo. João 12, versículo 44. Observa essa palavra comigo. Enquanto você vai procurando, vai pensando. Qual é o meu maior desafio? Aonde eu estou buscando direção? Com que eu estou enchendo meu coração? Jesus disse aqui em voz alta, versículo 4:4, pegou aí? João 12, 44. Jesus clamou, em outra versão diz em voz alta, Jesus falou, pegou? Ele diz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Eu vim ao mundo como a luz, para iluminar aqueles que crerem em mim, para que não permaneçam em trevas.
Se alguém ouve as minhas palavras e não obedece, eu não o julgo. Pois eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Só que há um juiz para aquele que rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra o condenará naquele dia final. Mas veja bem, queridos, que coisas interessantes essa palavra está dizendo. Se alguém ouve minhas palavras e não obedece, na verdade ele está dizendo, e não crê, porque crer demanda obedecer. Se eu digo que creio e não obedeço, eu de verdade não creio. Porque se eu cresce de fato em Deus e no poder da sua palavra, eu jamais me atreveria a desobedecer deliberadamente. Ou seja, é isso aí mesmo, todo mundo erra, todo mundo desobedece. Quem não falha, uma coisa é você errar, e outra coisa é você permanecer no erro. Escolher errar e não considerar o que os seus erros desencadeiam na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Veja, querido, Jesus não está dizendo isso por acaso. Ele está dizendo, há um juiz para quem rejeita a minha palavra e não aceita ela. A própria palavra condenará. Quantos aqui já passaram por isso? Você faz uma coisa errada e você fica relutando em consertar, mas aquilo fica angustiando o seu coração. Quantos já passaram por isso? Aquilo fica remoendo no teu coração, aquilo não é o diabo não, querido, aquilo é o poder da palavra. Porque você tem o Espírito Santo, e não é por isso que você não vai falhar. Jesus não está falando com quem não falha, Jesus está falando com quem não obedece a voz do Espírito dentro de você. Então essa angústia que vem sobre você quando você erra, não é o diabo te acusando, é a própria palavra. A própria palavra está falando com você. Quem é a palavra? Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Mas Jesus está sentado à direita do Pai, mas Ele e o Pai e o Espírito são um. Então o Espírito que está dentro de você, todas as vezes que você errar, Ele vai vir à tona e vai falar, Pedro. Mas não vai, Pedro, olha lá, eu não te disse, faz isso, faz aquilo. Não vai fazer isso, Ele vai dizer, Pedro, calma. Pedro, passou do limite. Para. Pedro, passou do limite e não parou. Volta atrás. Não voltou. Vai para casa. Ele vai continuar se movendo, porque só a presença dele em mim já produz um constrangimento. Por quê? Porque no fundo, o meu coração, a minha alma, sabe muito bem que eu transgredi a vontade de Deus. Então, Jesus não está falando isso por acaso. Mas por que Jesus está falando isso? Por que Jesus chegou aí? Volta um pouquinho no versículo 42. Ele diz aqui, João 12, 42, fala: muitos líderes judeus creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, fariseu não era um cara safado, não. Fariseu era uma classe estudiosa da palavra, que virou um pejorativo aí. Então, por causa dos fariseus, eles não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque preferiam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha para mim. Trevas. Por quê? Por que nós ficamos em trevas quando as coisas estão tão boas? Você foi dormir e estava tudo maravilhoso, de repente uma coisa de manhã, pá, arrebata você e você fica em trevas. Não é na companhia do diabo, mas por conta que a palavra te confronta. Por que isso acontece nas nossas vidas? Por que nós nos sentimos dessa maneira? Jesus fala antes. Porque vocês estão mais preocupados em agradar os homens do que agradar a Deus. E vai um pensamento para vocês. Todos, jovens, adultos, adolescentes. A quem você está tentando agradar? Não é fácil ser jovem hoje não, meus. Eu me converti, já tinha 35 anos, 30 e poucos anos. Eu nunca fui adolescente, jovem na igreja. Eu ia na igreja, eu era luterano. Era luterano. Não praticante, não era nada. Não é
fácil ser jovem na igreja. Mas dizer que não é fácil não ajuda, não resolve, não me estimula, não me transforma. Não adianta. Então não adianta dizer que é difícil. A gente sabe que é difícil. Eu pergunto para você, a quem você está querendo agradar? A Deus ou os seus colegas na escola? Ou a turminha do bairro? Ou a galera que vai para certos lugares que você, até às vezes depois que sai de um grupo jovem, vai. Tem jovens que fazem assim, irmão. A mãe fala, você só vai sair para a noite se você for na igreja, no grupo jovem. Não tem resultado nenhum. Não está ajudando em nada. A quem nós estamos tentando agradar? Eu quero que vocês pensem como jovens. A quem eu estou tentando agradar? E nós adultos também, eu estou tentando agradar mais ao meu marido, ou minha esposa, ou os meus amigos da igreja, do que ao próprio Deus, para ficar legal na fita, para ser bem reconhecido, para todos me chamarem para os aniversários, ou para os churrascos. Para eu ser o cara legal da igreja, eu não confronto na palavra, eu não tenho coragem de dizer algumas coisas. Pense sobre isso. Trevas. Por quê? Porque preferiram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E eu fico me questionando. Eu não sou... meu estilo é um pouco introspecto. Eu sou uma pessoa introspecta. Eu sou uma pessoa que fico muito aflita com as angústias da vida. Como a igreja está, eu fico angustiado quando eu vejo as pessoas se perdendo, as pessoas na igreja pelos motivos errados. Eu fico vendo coisas me angustiando, me alegra. Tem gente que se alegra com quem está. Olha para quem está bem na igreja, mas eu não sou assim, eu fico olhando outras coisas também. Agora eu fico pensando, será que o fruto de rejeitar a palavra me faz querer agradar homens mais do que a Deus? Responda para você mesmo, será que rejeitar a Cristo já é o fruto de agradar mais aos homens do que a Deus? Pense sobre isso. Na luta com as coisas desse mundo, que Jesus falou, Pai, não tira eles do mundo, eu preciso deles, eu conto com eles, eu vou usar a vida deles, nós. Ele disse, Pai, eu não estou pedindo para você tirar eles do mundo, eu estou pedindo, Pai, livra-os do mal, que não era a gente não ter mal algum, mas, Pai, que eles não possam ter um mal que não possam suportar, que enfrentando não venham a se desviar. Pai, livra-os do mal. Gálatas fala algo tremendo sobre isso. A luta da carne contra o espírito. Quem vai vencer isso? Quem vai vencer? Ele diz que a carne quer servir aos prazeres do mundo. E o espírito, com letra maiúscula, quer fazer a vontade do Pai. E um se opõe ao outro. Quer dizer que o Espírito Santo entra nessa batalha? Entra. Pô, mas ele vai se rebaixar, esse ponto vai. Por isso que eu creio que não vai ser tolerado blasfêmia contra o Espírito Santo. E não é assim pensar, o Espírito Santo é bobo. Não é isso. Mas é você rejeitar a ponto de não querer mais ouvir. É complicado isso. Como a pastora falou, quantas vezes você está na igreja, mas seu coração está lá fora, em outras coisas. Como se Deus não pudesse te satisfazer. Presta atenção nisso. A carne e o espírito. Queridos, essa batalha é a batalha eterna do homem consigo mesmo. É como se, veja bem, a carne e o espírito, habitando no espírito do homem. Quem vai prevalecer? É decidido na alma. Quem decide é a minha alma. É o meu pensamento, é o meu desejo, a minha vontade, é isso que vai decidir. Se eu vou obedecer mais à carne ou mais ao espírito. Tem um provérbio chinês que fala, o mestre tem dois cachorros grandes lutando. Um parece ser muito bom e o outro parece ser muito mal. E eles ficam o tempo inteiro se mordendo, se atracando. Mestre, qual dos dois vencerá a batalha? E ele diz, aquele que for melhor alimentado. A carne e o espírito. Deus não vai fazer isso.
Isso é o nosso papel, é a nossa escolha, é o nosso arbítrio. Tem pessoas que não acreditam nisso, acreditam numa predestinação velada, onde eu sou o que já está planejado para mim. Então nós seguimos máquinas. Eu não vou discutir predestinação, eu acredito em predestinação. Eu sou predestinado à salvação. Mas como é um pré-destino, pode ser que o pré não se concretize. Por quê? Porque há uma escolha entre o pré e o destino. Porque senão seremos o quê? O que nós somos para fazer escolhas? Veja, querido, quem vai vencer? Quem você alimentar mais. Quem você escolher que vai ser o que vai dominar a sua vida. A hora que você entender que você pode ser muito feliz com Cristo. A hora que você entender que não existe felicidade maior do que estar com Deus. Por isso eu tenho muitas lutas, mas eu sempre volto para Deus. E não estou falando aqui porque eu quero me exaltar, não. Tem horas que me dá vontade de desistir. Tem horas que dá vontade de sumir. Tem horas que dá vontade de você olhar, você olha para lá, você fala, não é possível. Você olha para a igreja, você fala, não. Mas eu sempre volto para Cristo. Pode ser que você não volte sempre para a rotina da igreja, mas eu sempre volto para Cristo, e Cristo, como um bom esposo da noiva, me carrega de volta para a igreja, me faz andar mais uma milha, me faz aguentar, suportar os irmãos e os irmãos me suportarem. Esse processo é a vida de Deus fluindo em nós. Crer em Deus é o meu maior desafio. Às vezes parece que somente ler as Escrituras já não tem tanto poder. Quando você lê a palavra, você crê que é Deus falando contigo. Eu queria ler um texto, que é até um pouquinho longo, está lá em Romanos 8. Vamos ler juntos. Talvez isso nos ajude. Eu espero que sim. A olhar para as coisas que Deus quer fazer na tua vida, que são maiores do que ter um carro, fazer uma pós, um mestrado, ter uma boa posição. Tem coisas que são maiores do que isso. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Romanos 8, versículo 1, diz aqui. Vou ler literalmente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para aqueles que andam não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, por letra minúscula. É o teu homem interior, tua alma, que é bem cheio dele aí. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não é o Espírito, com letra maiúscula. Aqueles que são segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode estar. Portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Observe, se é que o Espírito de Deus habita em você. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Se Cristo está em você, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal
pelo seu Espírito que em você habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque vocês não sabem, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estarem em temor, mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que ocupa o seu coração hoje? Essa é uma verdade na sua vida? Ouvi 17 versículos da sono. Fala a verdade. Leia uma pequena porção da Bíblia, da sono, dá vontade de dormir, dá vontade de pensar, como é que estão meus amigos lá fora? 17 versículos, querido. O que é que nós estamos precisando para vencer o mundo, as tentações do mundo? O que é que eu vou dizer para você? Jogue seu celular fora. Fique feia. Será que Deus quer que eu seja feia? Não. Ele só não quer que você seja refém. Ele está falando aqui de uma forma muito clara. No versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, em verdade nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que não pode? Porque um refém não consegue. Um refém não vai conseguir agradar a Deus. Aí vem Jesus e te liberta. E te liberta para você agradar a Deus. Aí nós vamos para a igreja, até com uma certa fome, sede, aí entramos na rotina da igreja. Entramos naquela mesmice da igreja e começamos a perder o foco de Cristo e criar focos ministeriais, coisas boas, mas que não podem sobreviver se nós perdermos o foco do Senhor. Em primeiro lugar, vem o reino, não vem o ministério. Se Jesus perder o lugar central da sua vida, você pode ser o Papa pregando, dá no mesmo. Quero saber se é bispo, pastor, você tem 3 estrelas, 5 estrelas, tem livros escritos, parabéns. Todos nós estamos sujeitos a essa cadeia voltar, se Cristo não for o Senhor da nossa vida. Veja, querido, se você precisa de algo para vencer o mundo, e hoje foi falado aqui, o pastor falou, a pastora falou, que tal a nossa fé? Nós queremos uma coisa mirabolante, não, mas agora nós precisamos muito. Eu tenho que ir no seminário, eu tenho que ir no congresso, vai, mas quando você voltar, lembre que você vai precisar vencer o mundo. Não é o congresso que vence o mundo, é a tua fé que você adquiriu lá e vai ter que botar em prática. Não é o acampamento que vai fazer você vencer o mundo. Quando você sair daqui, as mesmas tentações, os mesmos desejos do mundo te roubar de Deus vão estar presentes. Você precisa botar em prática. Então, queridos, que tal a nossa fé para vencer o mundo? Você crê? Ou pelo menos você quer crer? Será que você encontra nessas palavras uma motivação para viver, vencer a vida, vencer o teu dia a dia? Observe o que é Deus para você. Aonde Deus quer botar você. Olha o que está acontecendo na terra. Versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Está em mim. Mas eu não consigo realizar o bem.
Porque não faço o bem. Volto. Versículo 18. Perdi. Por quê? Pegando aqui. Para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que está por vir. Olha que coisa interessante. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Versículo 19. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não porque quis, mas por causa de quem a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Os rios gemem, as florestas gemem, os montes gemem, os mares estão gemendo, os animais estão gemendo, o mundo, as pessoas estão gemendo ao nosso redor, irmão matando irmão, outro de 14 anos matou um de 4, de 6, de 8, pais matando filhos, filhos matando pais. A criação de Deus está gemendo, está desesperada, pedindo: quem pode nos ajudar? Eles não falam para nós se Deus pode nos ajudar, mas eles ficam: ai que horrível, ai que coisa horrorosa, ai o mundo está acabando, aonde nós vamos chegar? Mas nunca as pessoas olham para a Escritura e veem a vontade de Deus sobre as suas vidas. Veja, querido, toda a criação, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos. Não é das pessoas que vão à igreja, não é das pessoas que vão no congresso, ou num seminário, ou que vêm num retiro. Toda a criação está aguardando aqueles que têm a revelação daquilo que Cristo fez na sua vida, quem Ele fez você ser. Não é um cara do louvor, ou um cara da dança. Você pode cantar, pode dançar, pode pregar, e não ser nem convertido. Porque não é o que a gente dança, canta ou prega, mas é o que a gente vive nos momentos adversos da vida. É isso que é. É sobre isso que a Bíblia está falando. Veja, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos. Versículo 23. Só ela, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Os crentes de verdade também gememos em nós mesmos. Por quê? Estamos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ué, mas nós não fomos adotados? Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, não só a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, com gemidos, com dores, falta d'água, excesso de água, enchentes, inundações, destruição por todos os lugares, famílias destruídas, sexualidade questionada, os valores modificados, toda a estrutura que Deus nos deu para a criação está sendo dizimada, está berrando, gritando: quem poderá nos ajudar? Eles não sabem quem é Deus, e eles olham para a igreja e não conseguem enxergar que da igreja pode sair uma direção clara da parte do Criador. Eles não conseguem entender isso, eles não conseguem entender isso. Não parece, não condiz com aquela pessoa que sai tão bonitinha da igreja com quem ela é na escola, com quem ela é no caráter de tratar as coisas. Amanhã eu vou, pode ficar tranquilo, meio-dia eu estou lá, não vai, não avisa, não liga. Todos podem fazer isso, mas quando é crente, olha lá, o cara é crente. O mundo não consegue olhar para a igreja e ver essa diferença entre nós. Eles não conseguem ver. Eles não conseguem ver. Você consegue ver? Você consegue olhar para a igreja e falar: uau, que diferença. Há um tempo atrás parecia que dava para ver a diferença. Hoje em dia está mais difícil. Parece que Deus está se tirando o véu e mostrando que, de fato, se Ele não for o Senhor da igreja, a igreja não será o lugar predileto de Deus. Se Jesus viesse hoje
na terra, ele não vai vir, ele vai nos buscar no céu, nas nuvens, no arrebatamento. Mas se ele viesse hoje, você acha que ele iria na nossa igreja ou ele iria na Cinelândia, na Cracolândia? Onde é que ele iria? Eu acho que ele não iria, né? Talvez até fosse, mas ele seria expulso novamente, apedrejado e crucificado. Porque é radical, não está entendendo o momento que a gente está vivendo. Veja, querido, toda a criação, isso inclui agora a gente, nós também. Por quê? E a nossa salvação, e o que Cristo fez por nós é mentira? Não é verdade, mas é pela fé. O que é pela fé? Eu chamo como se fosse verdade, mas ainda não se consumou. Então eu aguardo a redenção do meu corpo. Que corpo é esse? Esse não. O corpo glorificado que eu vou receber quando for arrebatado. Então, até a minha salvação é pela fé. Eu estou garantido que eu sou salvo. Tem uma garantia. Qual é? Cristo. Se tu permanecer nele e ele permanecer em você. Entende, irmão? Então, até a minha salvação é pela fé. Por que você está dizendo que eu não sou salvo? Eu estou dizendo para você que você só recebe o green card, né, do céu quando você chegar nas nuvens. Ou morrer em Cristo e ser recebido em Espírito imediatamente. Cada um entende como, né, de uma forma. Eu entendo isso. Quando, se eu morrer aqui, eu abro o olho em Espírito diante da presença de Deus, aguardando a ressurreição do meu corpo, não mais esse, mas o corpo glorificado, sem pecado, porque senão eu não poderia viver na presença de Deus. Então, toda a criação está gemendo, e os crentes estamos gemendo também, porque a gente olha, e a gente não quer, mas quer, dá vontade, mas eu não posso, mas não é bom para mim. Isso gera uma batalha espiritual. Mas quem vai vencer? Quem eu alimentar mais? Ou a carne ou o espírito? Quem eu alimentar mais? Ir na igreja uma vez por semana não é suficiente. Ir na igreja 2 vezes por semana não é suficiente. Ir na igreja todos os dias não é suficiente. Você tem que estar na presença do Deus vivo todos os segundos da sua vida. Foi isso que Jesus disse: haverá um povo que não vai me adorar aqui, ou ali, ou nesse monte, ou naquele, ou nessa denominação, ou naquela. Haverá um povo que vai me adorar 24 horas por dia, só fazendo coisa certa, até nas erradas me adorará, porque dentro deles haverá o meu espírito, e a aflição dele me projeta para o Senhor. A aflição do povo de Deus projeta a gente para Ele, não projeta a gente para o mundo. Pode passar uma noite terrível, mas vai vir o refrigério pela manhã. E às vezes o refrigério não, às vezes é um refrigério com choro, com dor, mas com consolação. Há um consolo vindo para nós. Queridos, a igreja vai passar por dias dificílimos, porque está escrito: irmãos contra irmãos, divisões, quebra de aliança. Uma vez uma pessoa que eu considerava tão importante para mim disse para mim, quando quis ir embora: pastor, a aliança é só de casamento. A aliança é só de casamento? Não, querido, a aliança é só com Deus, porque nem de casamento, se a gente olhar para hoje, então é garantido. A aliança é a aliança com Deus. Quando você tem uma aliança com Deus, você não rompe no trabalho, com seus pais, com seus amigos, em lugar nenhum, muito menos na igreja. Mas o mundo está vivendo isso. E aí a gente fica, sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para ali. O problema é a igreja, não, o problema é que somos nós. Não temos maturidade para discernir o que nós estamos lutando. Toda a criação aguarda a manifestação do Pedro, de você. Versículo 23 e 25. Ele diz: não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Os filhos também aguardam. Como é que se vence isso? Como é que eu vou vencer o mundo?
Viva no mundo. Seja o melhor exemplo que você puder, jovem, adulto, mulher, criança. Seja o melhor exemplo que o mundo possa olhar para nós e ver um Cristo que tem misericórdia, que tem compaixão. Seja um exemplo de conserto, de voltar atrás, de pedir perdão, de fazer ajustes. Viva no mundo como Cristo viveu. Você não é o Cristo, mas você é um pequeno cristinho, que era como os cristãos eram chamados cristinhos. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Nós precisamos olhar para isso, que vamos de um extremo a outro. Ou somos legalistas como os fariseus e dizemos, obrigado porque eu não sou como o mundo. Ou somos resignados demais, vivendo como o irmão do filho pródigo que não soube usufruir de tudo que o Pai tinha para ele. Há um meio termo nisso. Há um equilíbrio. E o equilíbrio é Cristo. Nós temos que voltar para Cristo. Não adianta a gente ficar correndo de congresso em congresso, de igreja em igreja, de revelação em revelação. Eu vou na profeta, irmã tal, porque ela fala tudo sobre a vida das pessoas. É quase uma cartomante. Viva com Deus. Ele vai sempre deixar você saber o que você precisa. Viva com Deus, Ele nunca vai deixar faltar o pão e o vinho, a palavra e a alegria que a palavra vai produzir, mesmo que no momento seja difícil, como Paulo falou. Parece que na hora que você recebe a correção é horrível, mas depois ela tem poder. O poder de glória não é a minha glória, é a glória de Deus. Quando Ele olha para nós e vê a gente que poderíamos nos abalar, nos consertarmos e nos voltarmos para Ele, com choro, com perdas, com escolhas, com desejos destruídos na nossa alma. Veja bem, assim como eu penso acerca de mim mesmo, assim eu sou. Isso não é humanismo entrando na igreja, isso é uma inteligência nos dada por Deus, para você ver que assim como eu penso acerca de mim mesmo, eu vou ser. Então, eu tenho que cuidar com a maneira com que eu estou construindo o meu caráter, a maneira com que eu estou construindo a minha personalidade, formando a minha vida, fazendo as minhas escolhas. Como que podemos vencer o mundo? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Viva como Cristo viveu. Fé em ação. Se não for fé em ação, está morta. Então, ide. Ide não funciona. Não dá para falar. Então, ó, para um jovem de 16 anos, então, ide. Ide. Vai. Já é. Demorou. Sabe qual é o problema da igreja? Ficar o tempo todo dentro da igreja. Vivendo só dentro da igreja. Aquela hora que não aguenta, começa a apurrinhar uns aos outros. Por quê? Porque não fazemos aquilo que fomos chamados. O que é? Já é. Vai. Demorou. Ide. Como você quiser. Sabe quando as coisas mudam? Quando nós mudamos a nossa percepção do porquê estamos na Terra. Estamos aqui para ser usados por Deus poderosamente. O mundo está aflito em nosso redor. E ainda assim estamos sendo impelidos, tentados, inspirados pelo governo desse mundo a querer mais as coisas do mundo do que os projetos maravilhosos de Deus. Nós estamos ouvindo o que eu estou falando? Nós estamos ouvindo o que eu estou falando? Quais são os teus maiores desafios hoje? Eu termino aqui. Esse é o nosso maior desafio. Ser salvo com um propósito. Pregar o Evangelho. Se eu vivo só para mim mesmo, só para o meu lindo umbiguinho, eu não estou cumprindo o propósito de Deus. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei se você vai ser profeta, filósofo de Deus. Tem tudo hoje, né? Eu não sei se você vai ser cantor gospel. Tem tudo hoje, né? Artista famoso. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Todos nós aqui fomos chamados para pregar o Evangelho. Quem fizer vai ver o rio de água viva
vivido diante do céu. Quem não fizer, vai ficar o tempo todo indo e voltando nas dificuldades da vida. Ao invés de crescer, vai ficar ali, vivendo aquela vidinha como o irmão do filho pródigo. Mas filho, tu tinha tudo que eu tenho é teu. Por que tu não usa? Deus falou, pô pai, estou fazendo um churrasco com o nosso carneiro, chega aí, é tarde. Pô, já é, estou indo. Nunca fez. Não, os carneiros são do meu pai, aleluia. Por que você não faz a tatuagem? Não, porque o pastor não falou que não é de Deus. Não funciona. Você tem que descobrir em Deus por que você não deve fazer. Eu não estou falando que não deve nem que deve. Isso é um problema dos seus pastores aí. Na minha igreja, sabe como é que funciona, meu? Depois de muita luta, converse com seus pais. Até o Silas falou isso também lá. Converse com seus pais. Porque se o seu pai disser não, obedeça. Porque a questão não é a tatuagem, meu piercing, é o porquê eu estou fazendo essas coisas. A quem eu quero me parecer diferente? Para quem? Quais são os valores? Qual é o propósito? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o propósito? Por que você está aqui? Por que você está vivo no ano de 2014? Por que tu não nasceu em 512? Por que tu não nasceu em 1905? Por que tu está em 2014? Mas o que é você em 2014? Que tipo de gente, em nome de Jesus, nós somos? Para quê? Para formar os impérios evangélicos? E o mundo olhar de fora e fala, que crente? Pô, tu não sabe os crentes que tem lá no meu trabalho. Tu não sabe os crentes que tem na igreja. Não na igreja, não lá na escola. Crente assim, eu tenho sendo do mundo. E às vezes é verdade. Por quê? Porque não estão fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Enquanto o mundo agoniza, a igreja dorme na luz. Lembra da música? Do clamor? A igreja dorme na luz. Jesus nos chamou a igreja para ser luz. Ele falou, eu sou a luz. Enquanto eu estiver no mundo, ninguém vai ficar em trevas. Mas quando ele foi embora, ele diz, agora você é a luz. Eu vou estar lá no céu, não olha para mim agora. Você é a luz. Mas eu não pego a luz e boto embaixo do armário. Eu boto no lugar mais alto da cidade, no ponto mais alto da escola. Não para ostentação, mas para apresentar quem Deus é na tua vida. Mostrar ao mundo que Deus não é um Deus religioso, que Deus não quer fazer da gente uma casta religiosa, que Deus quer mostrar que embora a gente viva no mundo, nós podemos ser gente no mundo e gente de Deus. Crente, você, credo, crente. Ué, tu não é não? Tu ainda não é crente, meu irmão? Quantos jovens têm coragem de falar isso? Por que você não tem coragem de dizer isso? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa numa escola, uma dança, um teatro, aí aparecem os crentes lá assim. Aí a gente conversa muito e fala, caraca, aquele cara é crente, vai estar até 6 anos, eu nunca vi ele falar de Jesus nem uma vez. Nem na camisa, eu sou de Cristo, que não significa nada. Só que você tem uma camisa dizendo, eu sou de Cristo. As suas ações vão dizer se isso é. A gente pega a luz e bota num lugar mais alto. Para quê? Para mostrar como eu sou o cara? Não, para mostrar da onde eu vim. Quem Deus é. Você quer ver quando Deus é o Senhor da sua vida? Quando as pessoas olham para você e veem Deus. Aí você está mostrando Cristo. É isso que eu queria dizer para você. Eu espero que você receba muito esses dias. Pastores vão falar de vários assuntos. Mas o meu começa aqui. O meu maior desafio, Pedro, 57 anos, 18 anos de pastor, 17. Meu maior desafio é sair daqui e continuar lutando as lutas, crendo que as Escrituras são suficientes para me conduzir pelo caminho da luz. E todas as vezes que a minha luz se apagar, que por misericórdia de Deus tem alguém perto de mim para falar comigo e não para me acusar.
Para acusar, eu já tenho a palavra. Eu sei quando eu erro. E eu sei quando eu quero acertar ou quando eu não quero acertar. Está com problema com Deus? Corre para Deus. Não corre dele. Não faça como Adão atrás da moita. Se apresenta na presença do Senhor. E quando a luz chega, aquela luz ali já mostra algumas falhas. Mas se tiver 100 lâmpadas dessas, vocês vão ver até a cor dos meus olhos lá por dentro. Porque quanto mais eu me aproximar de Cristo, mais glorioso eu sou. Não, querido. Mais trabalho eu vou ter para ver as minhas vacilos que eu dou. Mas uma coisa eu te digo, é possível. É possível um jovem ser jovem e confiar no Senhor? É como? Mantendo-se firme na palavra. Sem nenhuma vergonha. Mostrando ao mundo, eu sou crente mesmo, andando com a Bíblia. Falando de Jesus. Quando todo mundo zoa, quando a piada fedorenta, nojenta, palavrão, você entra com a palavra de Deus. Ou então fica quieto esperando o momento que Deus vai te usar. Mas seja usado. Não, pastor, eu estou há 15 anos na escola, nunca Deus quis me usar. Não, você que quis preservar. Sabe por quê? João, porque você está querendo agradar mais aos homens do que a Deus. É melhor para você ficar com aquela postura, caladão, do que agradar a Deus. E talvez dizer, cara, não tem nada a ver o que vocês estão fazendo. Olha, cara, a gente quer zoar você, mas aí você vai expondo pessoas. Tem coragem de fazer isso? Mostre ao mundo quem Cristo é. Nem com isso. Feche seus olhinhos, eu quero orar por você. Eu não oro só por você, estou orando por mim. Vou começar a orar por mim. Por quê? Porque eu não preciso menos de Cristo do que você. Eu preciso de Cristo todos os dias da minha vida. O dia que eu fizer isso, eu sou um fariseu, achando que sou melhor do que um cobrador de impostos. Obrigado, Deus, por isso. Pela renovação do entendimento, Pai. Ainda que, Pai, eu não entendo todas as coisas, muitas vezes, ainda que eu me perca em algumas questões, ainda que muitas vezes eu me veja cercado de acusações e tribulações, a Tua palavra me garante que o Senhor não vai deixar vir nada sobre mim, que eu não tenha consciência e possibilidade de, estando no Senhor, poder vencer todas as coisas. Por isso eu te peço, Deus, não só por mim nessa noite, mas por cada um dos meus amigos aqui, amigos de armas de Deus, Pai. Eu peço que o Senhor sustente, ó Deus, que dê coragem de expor quem são em Ti. E aqueles que ainda não são em Ti, porque não têm coragem de deixar essa luz sair, que possam tomar essa decisão e entregar o seu coração, e não somente os seus corpos, participando de cultos na igreja, mas os seus corações entregues para servir ao Senhor. O mundo está gemendo, nós estamos gemendo também, mas aguardando aquele dia. Não nos deixa, Senhor, nos desviarmos dos teus intentos, da tua palavra. Todas as vezes que nós nos afastamos, ó Deus, nos perdoa, Pai, nos dá uma cutucada pelo Teu Espírito, nos mostra aonde falhamos, aonde precisamos consertar. Não nos deixe, Senhor, entregues a nós mesmos, Pai, que o Teu Espírito sempre tenha um lugar para falar, sempre tenha um lugar, Senhor, para agir na nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, sustenta-nos, Senhor. Cuide da nossa casa, Pai. Sonda o nosso coração, Deus. Vê se há nele algum mau caminho, Deus, porque se houver, oh Deus, nós queremos fingir que somos santos, nós queremos ser separados para Ti. Se houver algum caminho ruim em nós, mostra-nos, Senhor, com o Teu poder, Pai, para que o Teu Evangelho não seja apenas palavras, Pai, que o Teu Evangelho seja uma manifestação de poder a começar em nós. Um poder de uma transformação que o mundo não conhece, Deus. E a igreja, Pai, carece tanto, Deus. Eu oro pela igreja agora, Pai.
pela tua igreja na terra, Deus. Eu oro para que a gente não fique vivendo igrejismo, Pai. Que nós possamos, o Senhor falou na tua palavra que desfez a inimizade, nós temos alimentado inimizades, competições, ó Deus, achando que somos melhores do que os outros. Nós não somos nada. Se não temos a Ti como Senhor de todos, nós não somos nada, Pai. Somos um bando de religiosos, Deus, tentando ser melhores uns do que os outros. Não é assim o mundo, Deus. Não são assim os times de futebol, não são assim as misses, ó Deus, os cantores, os políticos. Mas nós não somos assim, Pai. Fomos chamados, Deus, para manifestar a Tua glória. E a Tua glória manifesta em nós, é ver em nós a Ti, não o quanto bonito nós somos, o quanto bem nós falamos, o quanto nos organizamos de forma tão espetacular. Por isso, Deus, que a Tua glória possa ser vista em toda a terra. Deus, opera, Senhor, maravilhosamente, Deus. Opera, Senhor, que a gente possa diminuir, para que o Senhor cresça, Pai. Nós ouvimos Provérbios 4 dizendo: sobre tudo que você precisa guardar, guarda principalmente o seu coração, porque é daí que procede as saídas da vida. O que é que nós temos deixado entrar? Tantos entulhos, tanta porcaria em nome da modernidade. Eu tenho que ter internet, eu preciso de ter um celular, eu preciso me manter atualizado. Sim, eu posso todas as coisas, mas nem todas são boas para mim.
E o detalhe, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós estamos vivendo uma sociedade dominada pela tecnologia, dominada pela internet, dominada pelo celular. Eu sou da época que as pessoas não atendiam o telefone na mesa. Eu sou da época que as pessoas nem ligavam para outra na hora do almoço. Hoje em dia as pessoas interrompem os assuntos para falar do celular a qualquer momento, até saem da igreja para atender celular. Eu quero desafiar você, querido. O que está no seu coração? Quem é você hoje? Qual é o teu maior desafio? Se o teu maior desafio era simplesmente um namorado, ou um carro, ou seja lá o que, uma casa, ou coisas, Deus está ouvindo, Ele fala, caraca, será que eles não estão entendendo que eu posso dar tudo isso e muito mais? Então, deixa o seu centro primeiro. Deixa o centro. Feche os seus olhinhos, eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, como se você assim, estivesse sentindo, bater e vendo honestamente quais são as coisas que estão dentro dele que precisam sair. Põe a mãozinha no seu coração, você não vai deixar de ser quem você é. Pense sobre isso. O que eu tenho deixado entrar aqui que tem me roubado a presença de Deus? Como é que eu sei? Porque tem mais valor do que a presença de Deus. Tem tantas coisas, televisão, amigos, namoro na igreja, tão complicado. O que é que está roubando você de Deus? Seja honesto com Deus. Não finge com Deus, seja honesto. Deus, eu não sei. Ou Deus, eu sei. Uma vez um pastor falou, Deus, mostra o meu coração. À noite, a sua esposa ouviu ele urrando, dizendo, Deus! E ela perguntou, o que houve? Deus está mostrando como está o meu coração. Quem somos nós? O que está dentro de nós? O que temos permitido entrar em nós? Você não está aqui por acaso. Que esses dias possam fazer você encher o seu coração de coisas maravilhosas, transformadoras. Pai, em nome de Jesus, nós estamos com as nossas mãos nos nossos corações. Eu não estarei aqui, mas levo daqui esse lindo ambiente daquilo que o Senhor está fazendo e há de fazer. Obrigado, Deus, porque o Senhor está fazendo isso em toda a terra. Deus, que a partir de hoje eles possam olhar no espelho. E olhar no espelho significa olhar para dentro de si e ver exatamente aquilo que está dentro de seus corações. O que tem roubado eles do Senhor. Não como um acusador que o Senhor não é, mas como um Deus bom que nos mostra aquilo que está para acontecer. Por isso, Deus, pega agora seus corações. Quero que você agora no ato espiritual, sem abrir seus olhos, pegue a sua mão e aperte o seu coração como se estivesse tirando ele e fosse entregar para Deus. Pega ele agora. Pega ele na sua mão e levanta ele assim para Deus. Deus, toma agora. Toma o meu coração. Levanta a mão e mostra. Fala, Deus, toma o meu coração nessa noite. Entrega para ele. Deus, toma o nosso coração, Pai. Toma o coração dos teus filhos que vão receber palavras tremendas aqui, Pai. Que elas se somem e transformem, Pai, transformem os seus corações, ó Deus, porque é daí que procedem as saídas da vida, Deus. Eu sei que isso não vai resolver o nosso problema de assédio, de influência no mundo, mas que eles acordem, ó Deus, para que o Senhor seja mais importante do que todas as outras coisas que têm sido apresentadas, Pai. Nós entregamos o coração para o Senhor, que nesses dias o Senhor nos deu um coração de carne, fresquinho, novinho, com todas as possibilidades de viver um novo com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ivan, eu quero terminar dizendo que eu vou levar o meu coração, mas eu vou pedir a Deus que Ele faça essas coisas aqui. Amém, queridos? E te pedir, pastor, que no último dia o Senhor faça essa oração e devolva um coração novo. Amém? Quantos precisam de um coração novo? Quantos precisam de um coração novo? Senão vai morrer agora, porque não acabou de entregar o velho.
mas até o dia de ir embora, você vai sobreviver com o coração de Deus, bombeando esse sangue. É como fosse um transplante. E no final, Ele vai te dar um coração renovado. Não porque vai ser intocável, mas para você abrir os seus olhos e os seus ouvidos para enxergar o tempo que nós estamos vivendo. É possível você ser jovem e ser livre? É, mas só com o Senhor. Qual é o teu maior desafio? Saia daqui sabendo o que é que tem sido, o que é que você tem considerado o seu maior desafio para viver com Deus. Amém, amados? Obrigado pela oportunidade. O pastor vai orar por um jovem aí que tem... Quem está fazendo aniversário hoje, 18 anos? É o Derek. O pastor vai orar, vai terminar, as meninas vão dançar e nós vamos terminar adorando. Pode ser, pastor? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Eric. Não parece não, mas está fazendo 18 anos hoje. Novinho, né? Jeitinho de 13, 14. Como Deus é bom, né? Deus é bom demais. Vamos colocar em pé, irmão. As meninas se preparem também. Vamos sair. Irmãos, Deus, Ele sabe o que faz. Filho do homem, mude a
Deus nessa nação. Quantos podem profetizar nessa noite? Levante a mão do teu irmão e com toda a força declare sobre ele a vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Oh, vida de Deus. Profetiza. Yeah. Vida, eu profetizo sobre ti. Receba, oh, a vida, vida de Deus, vida de Deus, oh, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir fome, é som de avivamento. A morte tornando vir. Assim diz o Senhor, ressuscita. Oh, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de assim diz o Senhor, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento. A morte tornando vida. Ressuscita. Olha para o teu irmão, diga, ressuscita. Não tem problema não, ressuscita todo dia. Graças a Deus. Eu não sei qual é a proposta de Deus de deixar a apresentação dessa parte das meninas. Quando ela chegou cedo, meu pastor, a gente pode se apresentar hoje? Ele pode, né? E eu não sei por que ficou por último. Mas eu quero que você esteja atento àquilo que Deus falou. E talvez o louvor e essa apresentação tenha a ver exatamente com aquilo que Deus falou para reforçar a população. Eu não sei qual é, não sei. E nesse meio tempo a gente tem a oportunidade de agradecer a Deus pela vida do Érico, jovem, 18 anos, completando seu aniversário aqui, nesse lugar, na presença de Deus. Podia falar, pai, qual é, pai? Eu queria ir para um lugar comer uma pizza, né? Com a minha namorada. Já está namorando, irmão. Deus é bom, tá namorando. Então começou, sabe, minha primeira namorada já tinha mais de 20, o cara com 18, já está mais de ano namorando, rapaz. Graças a Deus, hein? E a gente pode adorar a Deus pela vida do Derek, pela sua família. Eu quero nessa oração também, a gente está aqui celebrando o moço com saúde, bonito, mas tem um pedido. Nós temos um pastor que já está há 5 meses também, né? Internado, e essa semana agora ele
passou por uma operação de emergência e parece que descobriram até que enfim qual era a causa de toda a enfermidade. Eles estavam tratando o órgão errado há 5 meses, né? E Deus permitiu que fosse descoberto. Ele passou por uma cirurgia, mas está em sedado, em coma induzido essa semana toda, né? Não sei se já saiu, mas a cor dele voltou a melhorar. E eu quero que você também lembre do pastor Gustavo. Eu estive na Bethesda esse dia, eu falei, se o pastor Gustavo estivesse aqui, eu tenho certeza que ele estaria trabalhando em uma grande parte de vocês. Mas a gente tem de igreja também, de tentação. Então nós vamos celebrar com alegria esse aniversário do nosso amado irmão Derek, celebrar com alegria a restauração da vida daquele nosso amado pastor. Amém? Estenda as suas mãos assim. Pai, como é bom estar na tua presença, ouvir a tua palavra. O nosso desafio é grande, Senhor. Há muitas facetas, mas o que realmente é necessário é continuar crendo naquilo que tu és, naquilo que tu podes fazer. Na graça, na restauração, na renovação que a cada dia o Senhor traz às nossas vidas, Senhor. Na certeza que ainda que o meu coração, Pai, esteja tão feio, tão destruído, tão acabado, é possível que nós entreguemos ele nas tuas mãos e que o Senhor nos devolva o coração de pedra. Que o Senhor tire de nós o coração de pedra e coloque o coração de carne. E nós nessa noite, no ato de fé, estamos deixando o nosso coração nas tuas mãos, para que nesses dias em que nós estivermos aqui, o Senhor trabalhe do jeito que o Senhor achar que tem que trabalhar. E que o Senhor opere de uma maneira poderosa em cada coração, do menorzinho, Pai, até o maior. Por isso, Pai, é que nós cremos que o Senhor pode tocar na vida do pastor Gustavo, que o Senhor pode operar um milagre. Mas nós cremos que o Senhor já tem operado, que o Senhor está restituindo ao teu servo a sua saúde, levantando o teu filho daquele leito, tirando ele daquele hospital. É que nós cremos, ó Pai, que foi pela tua vontade que o Derek está aqui, completando, ó Deus, essa data tão importante de todas as nossas vidas, porque é um momento que acreditamos que agora somos maiores de idade e podemos fazer o que bem entendemos. Que o Derek, ó Pai, ele possa, ó Pai, nessa data tão especial, dizer: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor bem entende, não o que eu bem entendo. Eu quero trilhar a minha vida na tua presença, nos teus caminhos, e viver uma vida abençoada diante de ti. Toma o Derek em tuas mãos, ó Pai. Abençoa esse jovem e através da vida dele abençoa a sua família e a todos nós que compartilhamos da sua amizade, da sua companhia. Nós abençoamos. E abençoa também as meninas que irão se apresentar. Deus toma em tuas mãos. Continua falando na tua igreja. Eu ainda me lembro, ó Pai, de orar pela filhinha do pastor Júnior. Ó Deus, ela veio tossindo, gripadinha. Ó Deus, Sobre a tua vida! Não!